Bom dia, meus irmãos. Um dia friozinho aqui em São Paulo. Hoje tá um dia chuvoso com 15 graus, mas Deus é bom e preparou o frio, o calor, a chuva, o sol, e nós temos que ter gratidão por essas coisas, né, que nos fazem bem. Ainda que a gente reclama um pouquinho do frio, reclama do calor, reclama da chuva, reclama do sol, mas é difícil de agradar o ser humano, meu Deus. Mas vamos lá, irmãos. Bom dia para você que está entrando aí. Bom dia, Marisa. Bom dia, irmãos. Vamos entrando. Hoje é dia de fluir o Espírito Santo. E essa live é uma live que você vai ter aqui uma porção da palavra de Deus para meditar no seu dia hoje. E que você seja exitoso aí no seu tempo de solitude. Não seja só aqui essa meia horinha, mas que você dê um tempo mais de qualidade para o Senhor, amém? Então, hoje é dia de nós orarmos pelos seus alvos, orar por você que está aí no campo missionário, no seu trabalho, por onde você anda, né? Abençoando a sua saúde, abençoando aqueles que você tem apresentado e suplicado ao Senhor. E depois, um final aqui, declarando um dia abençoado na sua vida, amém? Então, eu estou aqui para fazer mais essa live, e eu creio, né, que a palavra de Deus, ela é fresca, ela é diária, ela é gostosa, ela é propícia, e a palavra de Deus nos alimenta. Então, eu não sei se você está passando por algum perrengue hoje, por alguma aflição, por alguma, né, por algum vale aí que você está atravessando, mas eu quero te encorajar e dizer para você que o Senhor é o seu pastor. E o pastor, ele tem zelo pelas suas ovelhas. O pastor não deixa as ovelhas saírem para todo lado que querem, mas ele guia, ele conduz as ovelhas. E eu quero falar exatamente disso hoje, rapidinho aqui, com esse tempinho que nós temos. E eu quero então orar para que nós possamos ter revelação daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Senhor, nós amamos o Senhor e amamos ouvir a sua voz, e ouvir os seus ensinamentos, a sua condução para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos conduza em triunfo, em vitórias. E assim, se nós ouvirmos e obedecermos, nós teremos vitória nas nossas lutas, guerras e tribulações, porque o Senhor é maior do que todos os nossos inimigos. Obrigado, porque o Senhor está sempre com a gente. Obrigada, Deus. Traga a clareza dessa palavra para que os meus irmãos sejam confortados e confrontados também com essa palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Hoje eu orando e perguntando ao Senhor, na verdade ontem à noite, já que eu já sabia que eu ia fazer a live hoje, e falei, Senhor, o que os meus irmãos precisam de ouvir hoje? E meu coração foi conduzido para o Salmo, que é uma das declarações mais íntimas de confiança em Deus que uma pessoa pode ter. Você sabe qual é? O salmista, o Davi, né? Davi nos falou claramente nesse Salmo, que é o Salmo 23, que é a base da minha live nesse dia de hoje, que o Davi é aquele que experimentou esse cuidado, esse guiar, né, do Senhor em toda a sua jornada. E você sabe que antes de Davi ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas é muito parecido com o pastor, o nosso Senhor, cuidando de nós que somos ovelhas, né? A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, eu e você somos esses seres abençoados, privilegiados de ter o Senhor como nosso pastor. Amém? Então, Davi, como o pastor de ovelhas, ele conhecia qual era o cuidado que tinha que ter pelas ovelhas, a paciência que tinha que ter com cada ovelha, e ele também conhecia como era o amor que um pastor deveria ter pelas suas ovelhas. Então, ao falar esse salmo, que eu vou ler rapidinho aqui, o Davi, que é o rei, né, falou que o pastor é o
Deus que tem tudo que eu preciso. Então, quando ele falou, o Senhor é o meu pastor, Davi estava afirmando que Deus é aquilo que nós precisamos. Deus é? Não. Deus é tudo que nós precisamos. Então, o Salmo 23, ela é bem pequeno e diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, aleluia. Então este salmo não é sobre ausência de lutas. Davi não está falando aqui que ele não teve lutas, mas ele é sobre a presença constante do pastor, olhando, vigiando, contando, indo atrás daquela ovelhinha que é fujona, né, daquela que quer debandar da equipe ali, da manada. Então, esse salmo não fala que a gente não vai ter problemas, nem tribulações, mas ele fala que a gente vai ter presença. Irmão, vocês, como diz meu marido, você está entendendo isso? Você está entendendo que a vida cristã não é uma promessa que nunca mais você vai ter a aflição? Não, pelo contrário, agora sim que você vai ter, porque você saiu da zona do inimigo, que você morava lá, era dele, agora você está do outro lado. Então, esse que estava desse lado, ele vai perseguir você que saiu. Então, esse é uma das promessas maiores, que você não vai deixar de ter aflições, mas você vai ter sempre a presença constante do Senhor em meio a cada cenário da sua vida, cada um deles, seja no momento de angústia, de doença, de enfermidade ou qualquer outra coisa, seja no momento que está faltando alguma coisa, está escasso, você não tem comida, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem tudo, né? Não tem nada, e ainda tem a afronta do inimigo. Então, você vai ter isso aqui, né? Você vai ter cenários, você vai ter escassez, você vai ter inimigo, mas a palavra do Senhor é que você não está sozinho. O Senhor é o meu pastor, o meu pastor. Escreve aí, o Senhor é o meu pastor. Então, eu quero colocar aqui 2 pontos bem rapidinhos para que você entenda o que eu quero falar e que seja claro aqui, que eu consiga falar com clareza aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração nesse dia. Então, o primeiro ponto é o cuidado do pastor sobre tudo o que nos falta. Às vezes falta alguma coisa e a gente reclama. Não reclama. Deus pode suprir você de uma forma miraculosa, ou Deus vai te ensinar um princípio poderoso sobre aquela escassez. Então não reclame de nada. Creia, Deus é tudo que você precisa. Então, o cuidado do pastor sobre tudo, não é só um pouco, não é só metade, não é só uma parte, não é só um terço. Não, o seu pastor, ele está sobre tudo o que faz parte da sua vida. Então, o versículo fala, deitar-me em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso fala de um cuidado de Deus. Ele nos faz repousar em lugar farturento. E ele nos conduz, nos guia mansamente, com cuidado, com zelo, né? Nas águas tranquilas, nos leva, mesmo em cenários, mesmo na escassez, mesmo diante da afronta do inimigo. O Senhor, o nosso pastor, ele nos guia e nos conduz. Amém? Então, quando o Senhor é o nosso pastor, nós somos
conduzidos ao lugar de descanso e refrigério, mesmo que o cenário não nos leva para isso, mesmo que haja escassez, mesmo que haja afronta do inimigo. O Senhor, o meu pastor, ele nos conduz em descanso e em refrigério. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Você confia que é tudo isso mesmo? Pois é. O problema é que muitas vezes nós queremos guiar a nossa própria vida. E sabe o que é o resultado disso? Sabe qual que é o resultado, a conclusão? Cansaço, fadiga. Pois é, porque nós não sabemos o caminho melhor, nós não sabemos o final da história, nós não vemos atrás do cenário o que tem. Então, o fato de nós, na fã de querer fazer logo a coisa acontecer, nós pegamos caminho errado e ficamos cansados. Depois nós reclamamos que Deus não importa comigo, que Deus não me ouve, que Deus não me atende. Ei, oi. Quando você pega uma raia própria, Deus deixa. Você conhece uma palavra que chama livre-arbítrio? O livre-arbítrio quer dizer, você fala para o seu pastor, deixa que eu conduza a minha vida, deixa que eu sei melhor o que fazer. Ó, Senhor, está demorando demais, eu mesmo vou tomar minhas providências. Pois é, o final de tudo isso é cansaço. E não tem refrigério, é calor, angústia. Você tem que ficar abanando a sua alma, abanando o seu coração que está desesperado, cansado. Pois é, não faça isso. Deixe o Senhor conduzir a sua vida, porque Ele sabe o começo, meio e fim de cada história, de cada cenário, de cada etapa da sua vida. Então o problema não é, só isso. Mas o verdadeiro descanso vem quando... Então, o problema é que muitas vezes nós guiamos a nossa vida e temos cansaço, mas o verdadeiro descanso vem quando seguimos a direção do nosso pastor. Uma ovelhinha, quando ela segue um pastor, ela não tem nenhum tropeço, ela não tem nenhum desgaste, ela não tem nenhuma preocupação. Ai, o que eu vou comer? Ai, o que eu vou beber? Ai, onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Nada disso o pastor oferece para ela. Então, segue a direção do pastor, segue a direção de Jesus, porque ele não erra, nunca te abandona. Então, mas esse verdadeiro descanso, ele nos promete, ele não nos promete, Então, quando você tem descanso e refrigério, isso não quer dizer, ausência de aflições. Pelo contrário, Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo. Bom ânimo é o quê? É confiar no cuidado do pastor. Você confia no Senhor como seu pastor? Pois é, porque Ele promete paz em meio às tempestades. E Ele falou, eu nunca te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Olha que presença. Olha que promessa, olha que palavra de certeza, de absoluto que Ele está presente. Você fala, não, pastor, eu sei que Ele está presente, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde agora. Ei, Ele te dá paz, Ele te dá conforto enquanto você passa por isso. E quando você passa por isso, Ele vai te moldando para ser parecido com Ele. Ele não ficou desesperado, gritando na cruz, querendo arrancar a coroa, segurando a espada, segurando os chicotes. Não, ele recebeu chicotada, ele recebeu cuspida, afrontas, ele recebeu uma coroa apertada na cabeça, ele recebeu o caniço na cabeça, E ele não reclamou. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus estava ali trazendo paz no coração dele. Ele não ficou aflito. E ele estava trazendo abundância de refrigério para passar pela cruz,
para nos dar vida e vida em abundância, que é a mesma que nós temos hoje. Então, nunca o Senhor vai nos abandonar. Então, eu coloquei aqui um exemplo, só um exemplo, com certeza tem muitas coisas na nossa vida. Então, às vezes você pega um diagnóstico terrível e você vai precisar passar pelo médico para saber qual é a direção do médico agora a partir daquele diagnóstico. O que você faz? Você vai sozinho, né? Chorando? Não, você vai levar alguém da sua confiança. Se você é casado, você vai levar seu cônjuge. Se você não é, talvez você vai levar um amigo, uma amiga, né? Para esse amigo falar para você: oi, eu estou com você. O cenário é ruim, né? O diagnóstico é ruim, mas eu tô aqui com você, tá? É aquela companhia, sabe, que gera segurança, cuidado. Pois é. Então, o Senhor, nosso pastor, ele fala assim com a gente, comigo, com você. Eu estou com você. Eu estou junto com você. Então, o mundo busca o suprimento em coisas, em pessoas. Mas o crente encontra tudo em uma única pessoa, Jesus. O mundo busca no dinheiro, na posição social, né? Nas pessoas certas, né? O mundo busca segurança em muros altos, em câmeras, em redes elétricas, né? Ainda que não seja errado a gente fazer isso, mas o nosso descanso, ele é só achado, só encontrado numa única pessoa chamada Jesus. Sim, esse Jesus é tudo que nós precisamos. É nele que nós vamos encontrar a nossa paz e o nosso refrigério. E o segundo ponto, para terminar já aqui, a presença do pastor é a nossa segurança. A presença do pastor traz segurança para as suas ovelhas. E aí o Salmo fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, o pastor, estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Davi conhecia o pastor que ele tinha, porque ele já tinha sido pastor e ele sabia como era o cuidar de um pastor. Então, Davi não disse: se eu andar pelo vale da sombra da morte, mas ainda que, não é se é vago, mas ainda que eu ande. Davi aqui está mostrando que os vales, as tribulações, os cenários, o diagnóstico, ele faz parte da nossa corrida, da nossa vida, da nossa caminhada. Então, mas está escrito um segredo, que é: tu estás comigo. Isso quer dizer que a presença de Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor, está junto com a gente no vale, no cenário, nas dificuldades, nas aflições, em tudo. O Senhor está comigo. Você pode escrever aí: o Senhor está comigo. Glória a Deus. Então, concluindo essa pequena palavra, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então aqui, ó, um princípio poderoso. Quem é guiado pelo pastor não é seguido pela angústia, pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança, mas ele é seguido pela bondade e misericórdia do Senhor todos os dias. Então, quando você está aflito, quem está te seguindo é a angústia, é o medo, a insegurança. Mas quando você se deixa ser guiado pelo pastor, quem é que te segue? Quem está junto fazendo companhia? Não é o medo, o terror, não é a angústia, a aflição, como que vai ser, o que vai ser de mim? Não. Se você deixar o Senhor te guiar,
você vai ter seguindo você, um de cada lado, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Porque quando você toma as suas próprias rédeas, você tem medo, insegurança, pavor, incertezas. Isso te guia. O que guia você é o que você escolhe. Quem você escolhe hoje? Você guiar sua própria vida ou deixar ser guiado pelo bom pastor? Se você ser guiado pelo bom pastor, você vai ter certamente companhia da bondade e misericórdia todos os dias. Amém? Então, tudo pode mudar na sua vida. Os vales podem aparecer, mas o cuidado do pastor, ele é eterno e contínuo. Isso quer dizer que nunca vai falhar, nunca vai quebrar ali a promessa. Ele nunca te abandona. Escreve aí: o Senhor é o meu pastor e nunca vai me deixar. Aleluia. Declare aí: o Senhor é o meu pastor e nele eu tenho tudo que eu preciso. Amém, meus irmãos? Então, não conduza a sua própria vida. Deixe o Senhor te guiar. Não seja seguido pelo medo. Não seja seguido pelas incertezas. Mas deixa ser guiado e você vai ter a certeza de que a bondade e a misericórdia vão fazer companhia para você todos os seus dias. Isso não é glorioso? Isso é glorioso demais. Então, quero orar por você que talvez está aí porque pegou uma linha errada de fazer do jeito que você queria. De repente, agora você está sendo seguido pelo terror do medo, da incerteza, da insegurança. Mas larga de mão esse caminho. Deixa o bom pastor te guiar e você vai ter refrigério e paz. Enquanto está no vale, enquanto você está num cenário ruim, triste, choroso, enquanto você está aí olhando no branco do olho do inimigo, você fala: o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo que eu preciso nele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, porque o salmista Davi nos deixou diretrizes tão claras para que a gente possa deixar ser guiado pelo Senhor. E assim nós seremos seguidos pela bondade do Senhor e a misericórdia que nunca vai faltar. Porque Davi, ele experimentou como pastor cuidando da ovelha e agora ele experimentou o próprio pastor cuidando dele como ovelha. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos conduz em triunfo a cada dia. Deus, eu não sei qual cenário que os meus irmãos estão passando hoje. Eu não sei qual diagnóstico eles receberam. Eu não sei qual a afronta do inimigo hoje. Mas eu sei que a presença do Senhor, ela é certeza que o Senhor está com a gente, nos guiando, conduzindo-nos com seu cajado, nos consolando, nos puxando, nos controlando e fazendo com que a gente decida a melhor escolha, faça as melhores escolhas. Obrigado a Deus, que essa palavra possa encher o coração dos meus irmãos e deixar que a mente, os pensamentos, os sentimentos sejam conduzidos pelo Senhor, que é o pastor deles, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meu tempo já está acabando e eu vou orar por você então. Orar pelos seus alvos, orar por você que está aí no campo missionário, orar por você, família, e abençoar o seu dia. Que seja um dia exitoso na condução, no guiar do Espírito Santo de Jesus e sendo seguido aqui, ó, todo faceiro, bondade e misericórdia. Aleluia! Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor todas as petições, todos os pedidos, e a palavra do Senhor nos dá base para pedir, porque a tua palavra diz que aquele que pede recebe. Senhor, conduza os alvos dos meus irmãos para que todos eles sejam para o cumprimento do propósito deles, que eles sejam vitoriosos, porque tudo que está dentro do propósito não vai faltar nada. Ó Deus, responda isso, tudo que faz parte do propósito divino e eterno dos meus irmãos. Senhor, responda, traga uma resposta hoje, que essa resposta venha através de uma ligação, de uma mensagem, de uma carta, de um agente na porta. Senhor, de qualquer forma, que venha tudo aquilo que os meus irmãos precisam,
talvez de um dinheiro, talvez de uma compra, de um pagamento, de uma resposta de um juiz. Senhor, conduz em triunfo a vida de cada irmão, de cada irmã nessa manhã. E eu declaro favor do Senhor, misericórdia, bondade, seguindo cada um deles em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor também todos os irmãos que estão doentes, passando por um cenário de enfermidade. Eu quero declarar que é certeza que a cura é uma herança que eles têm, direito, eles são herdeiros da saúde. Por isso eu declaro infundada, ilegal no corpo dos meus irmãos. E eu comando agora, sai em nome de Jesus toda enfermidade, seja ela uma dor de cabeça, uma unha encravada, do cabelo até a unha do pé, sejam conduzidas por essa herança, sejam curados, sejam sarados, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar também por aqueles que estão passando por um período difícil. Senhor, que está talvez fechado, não querendo falar com ninguém, em trevas. Sai agora em nome de Jesus. Toda ação do inferno seja liberta agora de toda pressão, opressão do inimigo. Em nome de Jesus, sai agora. Seja livre, seja liberto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ainda apresentar para o Senhor aqui que haja coragem, haja, Senhor, a certeza, a convicção de que os meus irmãos não estão sozinhos no campo missionário. O Espírito Santo está conduzindo eles em coragem, intrepidez, ousadia para falar a tempo e afora dele das boas novas do Evangelho. Deus, que cada palavra que sair da boca deles sejam vivas e que elas alcancem um coração morto, um coração que não tem esperança, que não tem expectativa, que não tem alegria, não tem paz, não tem descanso, não tem nada. Senhor, que elas encontrem a paz e o refrigério no cuidado do bom pastor. Senhor, nós cremos que haverá festa no céu, porque hoje esses valentes do Senhor que estão esparramados por todo lugar, eles serão corajosos em falar das boas novas, que traz vida, que traz conforto, que traz consolo, que traz alívio, Senhor, que traz paz, segurança, alegria em meio mesmo aos cenários tristes, aos ataques do inferno, aos vales. Deus, que eles sintam o cuidado do Senhor dizendo: eu estou contigo, eu estou com você. Coragem, Senhor, em nome de Jesus, que esses valentes que estão esparramados sejam, Senhor, recebidos, que eles recebam óleo fresco, que eles recebam a coragem do Espírito Santo, o poder para falar, em nome de Jesus, e que haja muito, Senhor, muitas ressurreição, muitos novos nascimentos para povoar o céu e para esvaziar o inferno. Obrigada, Deus, por essa valentia de cada um dos meus irmãos que vão ser usados pelo Senhor hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ainda abençoar cada família, cada indivíduo, cada pessoa. Senhor, que eles tenham experiências a mais com o Senhor hoje, mas que eles tenham experiências também dentro das suas famílias, aqueles casados, os solteiros, os separados, Senhor, aqueles viúvos. Senhor, que haja paz e refrigério, que haja bondade e misericórdia na vida de cada um, dentro do seu período de vida. Se é casado, se é solteiro, se está viúvo, se está divorciado, não importa, porque o Senhor os ama do mesmo jeito. E que o Senhor traga paz e traga refrigério no coração de cada um, de cada etapa de vida que cada um dos meus irmãos tem. Eu abençoo, Senhor, abençoo os meus irmãos que estão trabalhando dentro de casa e fora dela. Deus, que o Senhor leva cada um no guiar do Senhor em triunfo e em vitória, e sejam seguidos não pela incerteza, não pelo medo, não pela aflição, mas que eles sejam conduzidos pelo Senhor, desfrutando da boa companhia, da bondade e misericórdia do Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu abençoo o seu dia, abençoo sua vida, abençoo sua casa. Eu declaro que você
exitoso, exitosa em tudo aquilo que você colocar as suas mãos benditas. E eu declaro também que por onde você passar com esses pés missionários, o Senhor vai dar para você como herança. Então, alerta. Onde você está colocando a mão? Está pegando uma coisa que você precisa? Deus vai te dar. De repente você está no mercado olhando uma panela de pressão, fala, eu queria tanto essa panela. Deus vai te dar. E aonde você andar, na rua, você olha para as casas e fala, Deus, me dá essas famílias. Me dá essa casa como um anfitrião para eu multiplicar minha célula. Olha, você é um profeta. Libera a palavra e você vai ter aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Um grande abraço. Amanhã você vai ter um vídeo aí nas mídias para você também receber uma porção da palavra de Deus. E segunda-feira estamos de volta aqui com meu marido, com a Santa Ceia, para abençoar a sua vida. Amém? Um dia abençoado. Amém, irmãos? Deus abençoe.